Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Boa tarde, Londrina. Deus abençoe sua tarde de sábado. Está no ar a 49ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Bom, hoje teremos o prazer de conhecer mais sobre a linda história de sucesso e de sonhos, que assim ela fala bastante sobre sonhos, da Renata Schinese, uma mulher que inspira através de suas múltiplas habilidades e conquistas. Ela é casada há 30 anos com Ronaldo Schinese, mãe de 3 filhos e avó de 2 netos. Renata também é sócia proprietária do Buffet Planalto, que é uma referência aqui na nossa cidade no ramo de gastronomia. Formada em gastronomia e sempre em busca de novos desafios, ela explorou nas mídias sociais, mesmo não se identificando como uma digital influencer. Até por considerar que isso não é algo da sua geração. Além disso, a Renata está cursando psicologia e ela já escreveu 2 livros sobre a luz da elegância e moldadas pelo Criador. Hoje nós vamos conversar sobre a carreira, os desafios de ser uma mulher no mercado de trabalho, a sua trajetória maravilhosa e também essa autora de livros e as experiências que ela teve no marketing digital. Renata, seja muito bem-vinda a Mulheres na Paiquerê 91,7. Oi, Cris, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu estou realmente emocionada, é algo que eu estou fazendo muito novo na rádio. Nunca pensei que um dia estaria aqui, numa rádio tão conceituada na nossa cidade, que faz parte da história de Londrina. Estou me sentindo alguém importante aqui. Mas você é importante. Bom, recentemente, até em comemoração aí, né, ao Dia da Mulher, eu participei de um evento que você teve a oportunidade de contar um pouco da sua trajetória. Achei maravilhosa. Obrigada. E por isso que eu fiz o convite, para que a gente pudesse também contar para as nossas ouvintes um pouco desse sucesso, como você construiu a sua carreira com tanta dedicação. Você até falou sobre sonhos, né, no dia, eu achei tão lindo, né? E nós mulheres temos muitos sonhos. Amém, né? É para ter, né? Os sonhos nos moldam, o sonho nos faz vivas. Eu amo sonhar. E a mulher tem muito disso, né? De sonhar e correr atrás. Então eu falei, é incrível a história dela e trouxe você para contar um pouquinho isso. Então hoje pra gente, queria que você abrisse o programa falando um pouquinho de como você começou a sua carreira, né? Os primeiros passos aí no Buffet Planalto. Bom, você falou sobre sonhos e de fato é uma das frases que molda a minha vida, que percorre na minha vida, é a frase do Walt Disney, né? Que fala, se você pode sonhar, você pode fazer. É claro que essa frase, ela fica meio infantil às vezes, que não é assim, o mundo não é realmente um conto de fadas e a gente sabe disso. Porém, quando a gente sonha alguma coisa, mesmo que você não alcance aquilo que você sonhou de fato, ele te dá um caminho para você conseguir algo. E ele é um combustível para você viver e para te manter de pé durante os desafios. Sim. Então, o Planalto, ele veio na minha vida através de um sonho, que vocês podem, mulheres, achar até infantil, mas na época eu tinha 22 anos e realmente hoje, com 50, me considero que 22 é uma criança, né? Sim, se com jovem. 50 eu sou jovem, com 22 eu me considerava uma criança. Embora eu me achasse muito madura. Eu falei, eu casei para ficar casada. Não era meu sonho. Eu tinha só 2 anos de casadas e já tinha 3 filhos, porque eu tive gêmeos. Casei no primeiro ano, já tive a Giovana quando ela tinha 8 meses, engravidei de gêmeos, sem tratamento. Foi uma doideira. Eu com 22, meu marido com 25, olhamos para aquela família e falamos, uau. E agora os boletos aumentaram, nós vamos precisar trabalhar. Quando ele recebe o convite de trabalhar com o pai, eu fiquei muito insegura, porque eu falei, eu vou perder o marido. Ele vai trabalhar na noite, eu vou ficar em casa com 3 filhos, vou ficar aquela mulher ranzinza.
Eu não sei, passou na minha cabeça tantos filmes, tanta história, tanta coisa. E nesse momento, o meu sonho era estar casada. Curtir aquele casamento. Eu falei, então eu vou em busca de estar com meu marido. Mas para ele me valorizar, eu preciso ser necessária lá no Planalto. Eu preciso fazer algo. E eu comecei a ir com ele só à noite, para olhar. E aí eu comecei a ver alguns desafios ali, algumas coisas que não estavam funcionando direito, que eu poderia mostrar algo ali, como mudar a louça, tem muito disso, né? Isso, mudar a louça, mudar o cardápio, agregar na recepção dos clientes, atender. Eu sou muito ativa, muito criativa, e eu fui me acoplando, que fala, eu fui entrosando ali, né, sem ser muito chamada, e deu certo. Eu acho que ali começou uma formação a qual eu não sonhei, mas dentro do sonho de estar junto com meu marido e permanecer casada e ter essa família, eu entrosei no sonho dele, e esse sonho me proporcionou realizar os outros que eu sempre tive. Sim. E você começou muito jovem, né? 22 anos, apesar, como você disse, de ter muita maturidade, você deve ter enfrentado muitos desafios, porque... Não, maturidade eu tinha 0, eu achava que eu tinha, né? Quem tem maturidade com 22 anos? Eu tô aprendendo a maturidade agora com 50, Cris, a gente tem na faixa dos 20, eu também falava assim, nossa, eu me achava super madura. Eu falava assim, gente, sabia nada o que Pelo era amor realmente de Deus, a vida, né? Eu olhava assim, só que no fundo eu sabia que eu era imatura, né? Eu queria fingir pros outros que eu estava ali dando conta, mas eu era uma criança perdida ali no multidão, e eu tinha que dar conta, porque aliás eu tinha 3 filhos ali, né? Sim. Eu tinha vidas que dependiam de mim, sim, e acho que a responsabilidade é uma energia e é uma força da Renata. Os desafios, falo, sonhos é um combustível, ser responsáveis com esse sonho, com esse comprometimento, eu levo muito a sério, eu sou muito intencional. Então ali eu tinha uma tarefa. Hoje, eu voltando e olhando tudo, eu, como esposa, eu posso dizer que eu cumpri bem esse papel, como profissional, cumpri maravilhosamente. Mas como mãe, eu estou aprendendo agora. E isso que eu acho lindo da vida. A vida, ela vai e volta. Sim. E por mais que para algumas pessoas a vida seja breve, eu comentei aquilo com você, eu acho que mesmo breve, se a gente se olhar, a gente consegue ressignificar muitas coisas que a gente deixou para trás. Sim. E eu me sinto privilegiada porque hoje eu estou tendo esse tempo de olhar para Renata e olhar na maneira como eu fui mãe, como eu construí tudo isso, porque era uma Renata muito corrida, uma Renata no automático, porque eu precisava realizar, cumprir as tarefas, e daí eu não olhava muito para esse lado mais pessoal de cada um, né? Então isso que eu estou aprendendo agora. E você acredita que o principal desafio na profissão, em conciliar tudo isso, foi a questão de ser mãe? Ou foram outras coisas que você considera, assim, mais desafiadoras naquele momento? Foram muitas coisas, com certeza. Ser mãe, porque quem é mãe sabe a cobrança que a gente tem, porque... E até hoje eu faço essa pergunta, né? A gente sonha em ser mãe, a gente acha lindo quando nós engravidamos. Aí a hora que o filho nasce, a gente se divide em tantas tarefas. Eu falo, gente, que doideira que é a mulher, né? A gente não pode ser só não mãe, pode ser só mãe, a gente quer ser outra coisa para se realizar, né? Hoje eu tenho minha filha, ela fala, mãe, eu posso ser só mãe? Porque só mãe é muita coisa. A hora que ela fala muito, não existe só mãe. Ser mãe é ser mãe. Não, e a gente ser mãe e ser mãe de 3, né? Você é de 3, eu sou mãe de 4 eu poderia filhos. Então, parabéns. Assim, e como assim? Eu falo que somos mulheres diferentes. Para mim, a maternidade sempre foi maravilhoso. Eu olhava para ele, sim, eu cuidava, levava na escola, buscava, mas aquela papel de mãe, mas sempre corrido, sempre ali. Tudo muito intenso. Tudo muito intenso. E no Planalto também não podia falhar. Então, esse realmente foi um desafio enorme. Outro desafio muito grande é ser muito jovem e chegar num lugar que não era meu, era um lugar que era da família, era do meu sogro. Embora eu fui recebida muito bem, ele sempre me acolheu muito bem, um homem visionário que viu que precisava de forças jovens ali, abriu a porta para mim e para o meu marido, e nós formamos um time, mas assim, desafios com as cozinheiras, que eram aquelas cozinheiras maravilhosas, raízes, são ainda, tem umas lá ainda, e eu chego lá com
uma receita diferente e elas falam assim, nossa, mas como assim você quer mudar da maisena para farinha? Ah, mas é que eu vi num curso na França. Que França? Né? Então assim, eu tinha que... E a maturidade, você quer mudar tudo rápido. A falta de maturidade, você quer mudar tudo rápido. Aí eu entendi que eu precisava ser mais calmas com elas. Então, assim, com elas eu levava a ideia e esperava o tempo certo para fazer. Você foi aprendendo também, né? Fui aprendendo. E aí, eu era agitada em casa, né? Lá eu tentava ser... Então, era esse desafio de... Ficava equilibrando. De equilibrar a Renata, que estou até hoje fazendo isso. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas a sua essência. A minha essência é essa. E esse é o segredo do sucesso. É essa fazedora, né? Bom, você já com 50 anos e começou com 22, passou por muitas fases na vida, né? Uau. E não só ali no seu negócio, mas com certeza você acompanhou também a trajetória de nós mulheres. Né? A gente tem quase a mesma idade. E a gente aí, na casa dos 40, 50 anos, a gente viveu momentos muito desafiadores no mercado de trabalho. Você consegue enxergar essa evolução hoje para essa geração, da nossa geração? Consigo enxergar a evolução, consigo enxergar muitos benefícios e consigo enxergar também algumas coisas que também pega um pouco para a mulher, os exageros também que às vezes eu percebo. Ficou pesado às vezes pra gente. Precisava dessa luta, precisávamos ser reconhecidas, mas a gente também... A cobrança é muito grande agora, né? A cobrança é muito grande e nós temos que abraçar muitas coisas. Eu acho que isso ainda a gente pode dar uma equilibradinha. Mas sim, eu vi logo que eu cheguei, muitas coisas eram vistas, né? Isso aqui é só para homem, isso aqui é só para mulher, isso você não pode fazer. E hoje nós temos... A gente ganhou muito espaço, né? Por exemplo, vou te contar uma história interessante. O Planalto não tinha garçonetes. Não tinha. Nossa. São Paulo, os melhores buffets, só tinha garçom. O Planalto foi um dos primeiros buffets que eu saiba, em nível Brasil, a ter garçonetes. Nossa, que legal. Que bacana. Porque a mão de obra estava ali e precisava, o seu Antônio já estava contratando, o Elite na época também existia, que é irmão do seu Antônio, eles começaram a trazer, eu não posso falar que é só o Planalto, mas assim, e que eu saiba foram um dos... Aqui Londrina foi um dos pioneiros a trazer garçonete. Eu sei disso porque a gente fazia festa com promotores de São Paulo, com arquitetos, tipo Sig Bergamin, pessoas muito renomadas, falavam, nossa, mas vocês têm garçonete? São Paulo não pode, só tem garçom, né? E deixava isso bem claro, que elas... Né? Mas elas vão conseguir levar bandeja, vai ser pesado. Então existia isso. E hoje, São Paulo tem garçonete. E olha só, né? E como as mulheres se destacaram também nessa área, né, da gastronomia. E vocês foi estudar gastronomia, né, trabalhando, logicamente, na área da alimentação. O que te motivou a estudar gastronomia? Foi para justamente trazer mais conhecimento para dentro do seu negócio? Sim. Como surgiu essa paixão? Bom, eu acho que foi essa necessidade. Quando eu fui... para ficar ao lado do meu marido, eu vi que se eu fosse capaz de trazer coisas novas ali para o buffet, eu vi que o mercado estava precisando. Foi bem num momento onde todo mundo começou a viajar mais, onde as passagens aéreas estavam num preço mais acessível e o mercado estava mudando. Estava tudo também, globalizando, né? Mais exigente. Então, nós levamos algumas dos nossos chefes de cozinhas e também dos nossos que trabalham no Planalto, as chefes do salão, para restaurantes em São Paulo, para elas terem essa experiência de como era o serviço que o nosso cliente tinha em outros lugares, né? Para poder oferecer isso para o cliente, porque nada como experimentar para você poder depois pôr em prática. Sim. E aí elas tiveram isso e eu vi que se eu tivesse cursos, eu ia poder agregar isso e crescer. E foi aí que abriu realmente as portas. A gente faz festas no Brasil inteiro, praticamente, né? Nós atendemos pessoas do Brasil inteiro. Mato Grosso, até Paraguai, assim, fim do ano. A gente tem eventos, assim, casamentos. Então, é bem legal. É um reconhecimento nacional muito forte. E vocês viveram muitas situações marcantes, com certeza, né? Teve um momento, assim... especial, que você fala, esse foi o momento na minha trajetória profissional que mais me marcou? Nossa, tiveram vários. Nós tivemos momento, por exemplo, de eu ver que a comida ia acabar e ver, assim, o milagre da multiplicação, literalmente, numa fazenda onde
triplicou o número de convidados, não tinha o que fazer, tudo era longe, não tinha, porque nós levamos, quando nós vamos fazer um evento, a gente leva de sobra. Planalto, eu falo que é um exagero de levar coisa para não faltar, porque eu tenho isso dentro de mim, não pode faltar comida. E a hora que eu vi isso, foi um medo, eu comecei a orar naquele momento, e eu vi ali, eu, meu marido e as cozinheiras, a comida não acabou, foi algo surreal. E outro, um desafio muito grande é que nós fomos trabalhar, a gente trabalhava na época, não tinha caminhão frigorífico, a gente levava isopor, tudo. Gente, um trabalho absurdo. E assim, a cozinha ninguém vê, né? Todo mundo vê o salão decorado, mas a cozinha, às vezes, a gente trabalha chão de terra. Hoje nós temos uma cozinha circense, eu falo. Nós temos um caminhão que tem até pia, nós temos tudo. Faz hoje a tenda, muito mais fácil trabalhar, temos freezers, vai um dia antes, monta caminhão frigorífico, tem caminhão que leva material. Outra coisa, tem equipe da montagem, mas quando eu comecei, para reduzir custo, não tinha nada disso, não tinha. Acessos começaram a vir depois. Era tudo muito caro também, né? Muito caro. Comprar. E aí aconteceu de azedar um item que era muito importante da festa, e a gente teve que refazer tudo aquilo novamente, faltava 1 hora para a noiva chegar. Esse dia, sabe, eu fiquei muito impactada, eu chorei muito, eu falei, meu Deus, eu vou estragar o sonho de alguém, porque eu sempre levei muito a sério tudo que eu faço, eu ponho a minha alma. Por isso que hoje Por isso que hoje é esse sucesso. Glória a Deus, por isso, falo que Deus sempre foi o nosso... o Senhor mesmo de todas as coisas, mas já que Ele me deu uma profissão, Ele me deu algo para fazer que seja para honra e glória dele, então eu levei muito a sério e eu fiquei feliz com esse tempo, sabe? Sim. Até encerrar meu ciclo e passar para outras situações na vida, então acho que eu cumpri esse papel, me sinto muito realizada, muito feliz. Que bacana. Você falou da questão de fé, desse momento, e eu escuto você falando muito sobre isso, sobre Deus, né? Como é hoje a Renata vamos dizer, esse envolvimento, essa entrega... Essa entrega. Né, para Deus. Bom, a Renata sempre foi uma chamada do Senhor, desde os meus 14 anos, 15 anos, quando eu ganhei minha primeira Bíblia da minha sogra e participei de um encontro. E ali eu conheci Jesus, conheci Deus que me ama, um pai. Até os meus 14, 15 anos, eu não tinha essa... Embora eu vim de uma família católica, mas assim, eu não tinha muito esse contato. E ali eu tive um encontro, tive uma sede muito grande de conhecer a Bíblia. Eu sempre li muito a Bíblia. Só que eu fugia. Eu tenho uma amiga que fala, Renata, você é uma fujona. A vida inteira eu fugia. Eu falava, bom, Deus, eu faço minha oração, vou à missa, hoje eu vou aos cultos, eu faço tudo que eu tenho que fazer, nós oramos no Planalto, dou o dízimo, mas eu não quero trabalhar para o Senhor. Eu trabalho offline para o Senhor. E eu trabalho online para o mundo, sabe assim? Porque isso eu sei fazer e eu nunca me achei digna de trabalhar para Deus. Na verdade, nunca serei. Nunca seremos. Mas quando Deus chama, e eu depois em 2017 mesmo, eu tive uma virada, que muitas coisas acontecendo na minha vida, e o Senhor realmente falou comigo, me deu um chamado e falou, ou você vai. Eu te esperei até agora. Eu realizei todos os seus sonhos praticamente, tudo. Deixei a Renata sonhar, pintar e bordar. Agora eu quero só vida. E aí não tem como falar não para Deus, né? Sim, com certeza. Aí eu entrei de cabeça também. E eu estou em processo de aprendizado, estou em processo de crescimento. Por isso fui para a faculdade de psicologia, estou estudando, escrevendo. E é um dia após o outro. Que lindo. Bom, a gente precisa ir para um breve intervalo. E na volta tem muito mais bate-papo com a Renata Schinese. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje aqui comigo, Renata Schinese, a gente está contando um pouquinho da história linda dela, essa trajetória de sucesso, dessa mulher maravilhosa, tantas coisas pra gente contar. E a gente estava falando um pouquinho da fé, como foi essa experiência, né, que ela viveu, tantos desafios, né, e hoje está vivendo esse momento, né, um momento novo, um momento leve. Leve. Né? E como Deus participando de tudo isso se torna ainda mais leve, não é mesmo? Se torna leve. Responsabilidade de oração, disciplina, mas vale a pena.
Porque nós ficamos, né? A paz que excede todo conhecimento humano prevalece em nós quando a gente está na presença de Deus. Bom, falando de Deus, isso nem estava no meu roteiro de perguntas. Tá. Mas eu amo falar de Deus, então, eu acho que nada bora. É por acaso, né? Você viveu algum momento, assim, que você... de desafio mesmo, aquele momento de sofrimento, que você falou aqui é só a mão de Deus, e que você conseguiu viver esse milagre de você entregar e Deus agir? Cris, eu estou no processo de conseguir viver esse momento, entregar e ver Deus agir. Estou nesse processo. Como eu te falei, para mim, a maternidade sempre foi meu maior desafio. E ver os meus filhos grandes, né, adultos, teve um momento que eu olhei para a vida de todos eles e eu falei, uau, eu construí tanta coisa, eu me desafiei em tanta coisa, mas como mãe, eu posso ser melhor. E acho que esse buraco que havia ficado lá atrás, né? Isso é uma coisa pessoal. Cada mãe é uma mãe, cada um tem a sua história. Sim. Eu achei que eu deixei um pouco a desejar para os meus filhos, sabe? Porque eu sou muito dedicada em muitas coisas, mas a maternidade sempre foi muito desafiadora para mim, ao ponto de eu, às vezes, preferir não olhar. Porque se eu olhasse, e eu acho que esse é o desafio de toda mulher, quando a gente realmente olha a grandeza e a responsabilidade, porque a palavra de Deus fala que os filhos são heranças do Senhor, e a hora que veio assim... a herança você tem que cuidar, você tem que saber, você pode, né? Ou você vai torrar tudo. Você vai multiplicar ela, você vai melhorar ou você vai acabar com ela. Porque é algo que você ganhou. Então, fica uma responsabilidade, né? Daí a hora que eu olhei, eu falei, o que eu vou entregar de volta para Deus? O que eu vou entregar de volta pro meu pai? Um pai que me deu tudo. Me deu vida, me deu todos esses talentos, dons e realizações... E me socorreu em momento de muita dor, porque o que eu estava falando para você, minha vida na cozinha, nos bastidores, não tinha nada a ver com a vida que todo mundo via. Então sempre teve muita história, muito perrengue, literal. Não existe história de cozinheira sem lavar louça, aquela história de cortar a mão. Então, de ver fogo na cozinha, aquelas coisas. A hora que o prato tá pronto, tudo bem, né? Mas ninguém sabe o trabalho que teve, né? E todo mundo tem essas histórias, e é isso que nos fortalece. Eu sou grata por todos eles, mas foi um momento a hora que eu olhei para minha maternidade e falei, eu preciso resolver. E era um buraco, uma dor que eu vi nos olhos do meu filho, principalmente, e eu falei, eu vou pagar esse preço por eles e por ele, e vou ressignificar tudo isso em mim e com Deus. Então, é um processo, eu estou no processo, eu não falo que eu estou pronta, não. Eu amo Filipenses, né, que eu até citei no dia que você me conheceu, que é 3:13-14, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Então, todo dia que eu me sinto um fracasso, que eu me sinto, né, e eu acho que isso para as mulheres serve muito, não desanimam. Esquece o que te magoou e olhe para Cristo. E que a gente não tem como mudar o passado, mas a gente tem como fazer o nosso presente e um futuro diferente. E Cristo nos renova todos os dias, né? Amém. E nos perdoa. Amém, né? glória a Deus. Esse eu acho que é o melhor, né? De tudo. Nos entende. E às vezes é a gente que se cobra mesmo, né? Isso. E ele vem pra curar, né? Isso, e eu me sinto curada, paz, sabe? Né? Cada fase eu tô vendo o milagre dele acontecer. Que bacana, olha que legal, né? Assim, é a oportunidade também das pessoas conhecerem um pouquinho o seu outro lado. Porque às vezes as pessoas olham uma pessoa de sucesso, que é bem sucedida, né? Principalmente nessa área, né? Profissional, e não sabe o que a gente passa, né? Dentro das nossas casas, as nossas dores, os nossos desafios. Acho que é aquela família de margarina. Né? Não tem nada de margarida ali, né? Margarina não, nada. Tipo, a gente vai falar assim, nossa, mas é fácil, porque é uma empresária. E quantas coisas você não deve ter renunciado? Uma dessas é o que você está relatando, né? O fato de você os finais de semana, né? As datas importantes, a apresentação reunida, na escola, né? Dos filhos, Dia das Mães, meus filhos falam muito isso, né? Então, teve sim, muitas renúncias. Tiveram sim, muitas renúncias. Bom, agora a avó, né? Avó. Ai, como é bom ser avó. E como é ser avó? Ser avó é a coisa mais maravilhosa do mundo. A gente só entende quando é.
porque é algo que a vida, ela nasce de novo. Meu Deus, como Deus é perfeito. Porque a hora que você fala, não tem mais muito o que conquistar, os filhos estão indo, vão embora, tem só perrengue para resolver. Você olha, você vê algum filho errando aqui, fazendo ali, você quer consertar e não vai adiantar, que eles são adultos, cuida do nariz, né, da vida deles. Mas vem os netos, que você pode fazer com eles o que quer, brincar, porque o vovô e a vovó são o máximo. É bom demais. E agora com tempo, né? Com mais tempo, mais maturidade, com certeza, maravilhoso. Bom, e no início do programa, eu comentei sobre você não se considerar uma digital influencer, né? Como veio isso na sua vida? Conta um pouquinho pra gente, porque você tem muitos seguidores, né? Você tá com 120 mil, né? Isso, eu tenho seguidores e, assim, esses seguidores, eles vieram... Porque eu fui fazer jornalismo, né? A Renata que me para. Meus filhos tinham 13, 14 anos, ou 12, 13 anos. Eu ainda inventei fazer uma faculdade com o Planalto. Não tem juízo, então, né? Então fez gastronomia, fez jornalismo. E fui fazer, mas eu não terminei. Porque daí eu olhei pra mim e falei, Renata, o que você tá fazendo? Fazer uma faculdade com um buffet e 3 adolescentes. Você já não cuidou deles na infância, você quer fazer o quê agora, né? Falei, para. Mas deu tempo, que foi maravilhoso. Acho que foi 1 ano e meio. E a gente tinha aula de edição, tinha aula de computação. E foi quando tudo começou, foi a virada. Foi Instagram, só não tinha... Era começo de e-mail, começo de internet, Google, Orkut, Facebook, tava lançando tudo. Quando foi lançado tudo isso, né? E a minha geração ainda falava não pra tudo. Era 0% de chance de alguém ter uma rede social. Porque pensa uma geração difícil de convencer, essa dos 50, 60, né? E aí, eu tava na faculdade, era matéria... Pra tirar boa nota, CDF, eu falei, eu vou aprender tudo do digital. Eu vou ficar tão boa que eu não vou depender de ninguém. E eu fiz aula particular. Então, assim, eu nunca tive medo de nenhum aparelho eletrônico. Eu fuço em casa, eu que arrumo a televisão, eu que passo controle. Meu marido pede tudo pra mim, baixo aplicativo. E aí, eu fiz um blog, chamava Minha Vida Uma Festa. A pessoa, né? Minha vida uma festa. Eu declarava que minha vida uma festa. Quem vê, pensa realmente que era. E nesse blog eu ganhei muitos seguidores. Aí quando migrou pra Instagram, todo mundo veio. Então a minha conta já começou com 40 mil pessoas, assim, blum, no primeiro ano. Aí depois esse crescimento foi demorado. Aí que eu fui entender o que era. No começo eu não entendia. Eu postava lá tudo errado. Aí eu contratei uma pessoa pra me ajudar durante vários anos. E por isso que eu falo que eu não me considero uma digital influencer, porque não era uma profissão da minha geração. Não que eu desmereça. E até muito pelo contrário. Eu acho que é muita responsabilidade alguém ser influenciado por alguém, né? Sim. Eu até falo, gente, se influencia pelos melhores. Eu tenho uma régua bem alta, Jesus Cristo, né? E depois eu pego o Walt Disney, pego pessoas assim, eu lembro que tinha as mães de algumas amigas, mas a gente tem que pensar bem quem são os nossos influenciadores. Sim. Então, o dia que me falaram isso, eu falei, uau, o que eu tô sendo pra esse... Aí começou a cair minha ficha, e aí eu até parei um pouco de postar na época. Eu falei, meu Deus, que medo, porque essa geração é fácil pra eles. Sim. Não tem esse peso que tem pra mim, de certo, sabe? Porque eu vejo eles fazerem isso tão natural. Então, eu tive que meio que quebrar algumas crenças para continuar. E até hoje também estou nesse processo, Cris, porque às vezes eu vou, às vezes eu paro, principalmente nesse momento de estudante. Eu falo, eu não tenho um conteúdo um repertório tão grandioso, tão maravilhoso para influenciar alguém. Claro que tem. Então, olha tudo isso que você tá contando aqui pra gente. Eu falo, deixa eu construir mais coisas, eu saber mais para influenciar uma mãe dentro de uma abordagem da psicologia, com uma base teológica, né? Porque eu tenho feito eu faço curso de hebraico, faço curso de teologia. Não para, né? Não para. Para eu poder falar com base, né? Sim. Porque eu percebo que hoje as informações, elas correm de maneira muito desinformada. Sim. E aí ela não vai acrescentar. Então, se for para deixar algo, quero deixar algo bom. Então, eu estou em fase de construção, ainda sou estudante. E você acredita que o marketing digital, ele pode ser uma ferramenta importante? Por mais que você... Ele não pode ser. Totalmente. Hoje, quem que vive sem marketing digital? Sim. Quem tem qualquer comércio tem que ter... Bom, eu sou suspeita porque eu sou profissional da área, né? Não, eu acho maravilhoso. Eu acho até que profissional da área não deveria gostar muito de tantos digital influencers, tanta gente falando por aí. Porque todo mundo é jornalista. Sim, esse é um problema também que a gente enfrenta. Eu, né, à frente da minha empresa, uma agência, não me posiciono como uma agência de marketing digital, porém faço marketing digital, porque para mim, marketing
É tudo. marketing. Eu tenho amo que saber marketing. fazer marketing, Eu todo leio tipo de marketing, tudo sobre marketing. Mas Felipe Kotler é um dos... Todos os livros tem lá, 1.0, até o 5.0. que legal. E a gente vê muita gente, como você falou, muita gente desinformada, muita gente sem conhecimento suficiente para vender algo na internet que está aí banalizado. Então a pessoa, ela se frustrou na carreira, né? E ela abre uma agência. E aí ela se torna profissional. E aí a gente que está há 30 anos no mercado batalhando, que pegou todo esse processo, né? Que a gente tem mais ou menos a mesma idade. E que estudou e que batalhou e que foi atrás para adquirir conhecimento realmente, né? Aí às vezes é uma situação às vezes desagradável que a gente vive. Porque a gente vive uma situação... Psicologia mesmo é assim, né, hoje. de muitas pessoas falando sem saber. Na e como na internet está tudo jogado, né? Daí você não sabe quem é quem de verdade, né? Que base tem aquilo. Então, por isso. Mas eu me sinto honrada para aqueles que me seguem. Muito obrigado, é muito bom receber o carinho. E... vou voltar com mais força futuramente. Fiquem calmos e tranquilos. Eu estou me preparando. E assim, falando de rede social, você fala que parou um pouquinho, né? Que você acredita que hoje você teria que trazer mais conteúdo e, tipo, tudo isso que a gente tá ouvindo, essas histórias que você tá compartilhando. Porque, basicamente, a rede social é um pouco das nossas experiências, né? Compartilhar a sua forma de ver, né? Enfrentar a vida. Então, eu vou falar porque te admiro e acho que você tem muito para contribuir. Obrigada, né? Às vezes a gente fica esperando, né? Essa coisa assim, o momento certo. Mas buscar mais. Olha essa história de vida linda que você tem. Então, você vê como é uma crença, né? Acho que é uma coisa... A Alissa, que trabalhava comigo, e eu amo ela de paixão, ela falava, Renata, por que você está esperando? Mas realmente, eu falo... Gente, mas todo mundo tem essa vida que eu tenho. Eu não acho que é diferente, entendeu? Todo mundo tem perrengue, todo mundo ou é mãe, ou tem que trabalhar, tem boleto no final do mês. Eu não me sinto diferente de ninguém ou privilegiada para ir lá contar. Agora, por exemplo, pregar de Deus, por exemplo, todo mundo tem 1000 pastor maravilhoso, a rede social tá cheia disso. Eu falo, gente, não quero... Esse não é... Aqui na rede social eu não me senti pronta para falar. Então, eu tenho lá meus grupos dos Zooms, tal, de estudo bíblico e tal. Aí, eu falo psicologia, ainda não tô pronta. Gastronomia, tô aposentada. Então, eu falo, a vida da Renata é uma vida comum, né? Eu acho, assim, que... Quando eu tava lá postando que eu precisava vender look, que eu tive a loja, daí eu postei. Eu não posso ser ingrata, porque eu ganhei dinheiro com o digital, como para fazer marketing. Eu vi, assim, que dava sucesso para quem me contratou. Eu ficava tão feliz, porque eu levava muito a sério. Eu ligava, vendeu? As pessoas te ligaram? Daí aquele feedback para mim me deixava muito agradecida. E eu lembro que pra loja foi sensacional, porque era pôr a roupa, eu vendia. Mas nesse momento que eu tô estudante, eu falo, vou ficar pondo indo pra faculdade? Né? Eu tô aqui na luta. Então, para não perder os meus seguidores, eu falo, gente, eu tô viva. Mas daqui a pouco eu venho. Porque daí eu quero vir com conteúdo, ou de maternidade, ou de como foi essa experiência minha na faculdade, com 50 anos, as diferenças. Eu tô anotando tudo. Olha que legal. Tô anotando. Teve alguma situação delicada que você viveu nas redes sociais? Não teve. Não tive, gente, por incrível que pareça. A única coisa que falaram uma vez é que o meu pé era feio. Olha só, não tenho muito hater. Eu devo ter haters, mas aí que é o negócio. A minha geração não é um hater que fala. Os novos põem na rede social. É um hater escondido. Eles mandam... Falando se você vê o tanto de enviados que eu tenho, às vezes eu tinha lá, sei lá, vamos colocar 300 curtidas, mas eu tinha, sei lá, 20 mil enviados. Nossa. A diferença era muito grande. Isso às vezes me dava um pouco de medo, porque eram pessoas falando sobre mim. O que elas estavam falando? Aí um dia um amigo falou assim, mas você é pública? Ninguém mandou. Então, às vezes, alguma coisa machucava. Eu via que eu não estava pronta para essa exposição. Porque, gente, dói, né? As pessoas falam da nossa vida, tipo... Você sente diferente de alguém? Não se sente. Não, E você tem sofrimento igual todo mundo. sim. E a pessoa acha que tem o direito de falar. Então, eu acho que eu não estava preparada para algumas coisas. Sim. Isso, falei muito. Não, imagina. Tranquilo. Mas teve alguma coisa que você fez, assim, na rede social? Você fala assim, nossa, isso aqui eu poderia não ter falado ou não ter postado. Tem algo que você se arrepende? Não. Eu sempre fui muito
tranquila, autêntica. Eu sou autêntica, você viu, Sim, né? Não tem sim. ensaio. Até fiz um programa de televisão uma vez que tinha que ensaiar e gravar. Eu parei por causa disso. Falei, ou a gente faz ao vivo, porque esse negócio de gravar e voltar, gravar e voltar, eu não consigo. A Renata funciona assim, autêntica. Não tem que passar limpa, transparente. Se eu erro, todo mundo sabe no meu rosto. Eu peço perdão na hora. Eu sou uma pessoa, às vezes eu falo demais, você já percebeu, e às vezes posso ser um pouco grossa no jeito de falar, porque eu sou prática e as pessoas acham daí que é grosseria. Meu déficit de atenção, às vezes eu passo reto pela pessoa e não percebo. Eu tô tentando ressignificar tudo isso, mas é difícil. Mas é você. Essa sou eu, e né? essa é a receita do sucesso, né? E o Instagram era isso, era a minha réplica. E as pessoas gostam de você porque você é assim. E eu realmente era assim no Instagram. Ai, você tá vendo, gente? Olha que bate-papo incrível. Por isso que eu senti o desejo mesmo de trazer você, para você contar um pouquinho dessa história, para as pessoas conhecerem um outro lado que elas não conhecem seu. A gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Paiquerê 91,7. De volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Esse é o último bloco. E que bate-papo incrível que a gente está hoje com a Renata Schinesi. Falou um pouquinho de toda a experiência dela, um pouco da fé, família, tudo aquilo que ela viveu, superou. Essa mulher autêntica, transparente, sincera. E como é difícil hoje em dia, né, Renata? Ter pessoas assim, a gente fica às vezes com dedos, né? Eu no mercado de trabalho e atuando com muitas mulheres, a gente percebe, lógico, o quanto as mulheres estão lutando, né, pelo seu espaço, e não tem sido fácil, mas a sociedade nos cobra muito, né, uma postura, aí tudo que você fala, você tem que ter um pouco de receio, porque senão você é cancelada, você é criticada. Meu Deus. Né? Bom, você falou no bloco anterior que nunca sofreu isso. Não. Né? Não. Você já sofreu algum tipo de ou discriminação, ou até de uma mulher, assim, que você sentiu, nossa, desnecessário isso, ou sentiu uma pontinha de inveja, alguma situação delicada? Olha, inveja, eu prefiro pensar que não, sabe? Porque a gente sabe que existe, seria utopia da minha parte falar que não deve ter. Mas eu procuro nem pensar nisso. Agora, sim, pessoas que me falaram coisas que magoaram, sim, né? Nossa, Renata, por que você postou isso? Que desnecessário. Você tem certeza que você... Sabe, comentar em cima. E normalmente são pessoas conhecidas, né? Os conhecidos são os que mais falam, né? São os que menos... Eu lembro, assim, são os que menos comentam, são os que menos curtem. Não sei se você passa por isso. Sim. Mas é porque aí um dia numa palestra eu achei interessante que a pessoa falou, olha, gente, normalmente quem é conhecido, ou ele não comenta e não vê, isso eu achei um lado bondoso dele, é porque ele é tão íntimo teu, que ele gosta de ter o tete-a-tete ao vivo com você. Sim. Ou porque é aquela história, nós temos os degrauzinhos. Quando você sobe um degrauzinho diferente, ele não entrou ainda nesse ambiente teu, ele não consegue se identificar. Sim. Então, ou ele tem dificuldade de subir e, de repente, comentar pra ele é muito complicado, ou ele não consegue te enxergar como algo bom ainda, porque pra vida dele aquilo lá é desconhecido. Então, é aquela história. Eu preferi sempre olhar com esse olhar, sabe? Tipo, pra não... Com os olhos bons. Porque toda vez que eu olhei assim... achando que era uma crítica, algo pra me destruir, desanimava. Daí eu falava, gente, eu não quero mais isso. Sim. Vou cancelar essa conta e chega dessa palhaçada, não preciso disso. Sabe aquela história? E como foi a família, assim, com tudo isso? A família... A Giovana e o Lucas sempre acharam muito legal. A Vitória, ela é bem reservada e ela falava, mãe, você pode fazer, mas não me põe, né? E às vezes eu queria e eu não respeitava muito e ela ficava meio chateada. E isso também aprendi, porque cada um tem seu tempo, sua história. Porque a pessoa que tá ali naquela empolgação, acha que tá tudo bem, né? E às vezes eu passava um pouco dos limites, isso, mas lá no passado, graças a Deus. E meu marido... Também, muitas vezes, ele falava, não precisa, essa viagem não precisa. Então, hoje,
eu tô procurando reformular tudo isso, porque eu sei da importância desse toque pessoal na conta, sim. né? É necessário. Mas, assim, eu também não quero perder momentos com os meus netos, não quero perder momentos da família, da viagem, preocupada em alguma coisa. Mostrar. Isso. Então, a minha pergunta é sempre quando eu vou postar, qual é a minha intenção? Se eu sou, então, uma influencer digital, a minha intenção é trazer algo de bom para a vida de alguém? Ou é só para provocar? Porque assim, não é provocar, mas se eu postar a família Margarina, igual você falou, ou um dia lá numa praia, e a pessoa tá lá com boleto para pagar, com uma louça para lavar, o marido acabou de apanhar, sei lá. Sim. É a história dela, eu sei, eu não posso... Mas às vezes é uma pessoa... que eu amo, às vezes é alguém familiar e eu não tô sabendo o que aconteceu na vida dela. Você entende que a gente pode causar esse mal-estar? E eu tô vendo isso hoje na psicologia. E assim, como é difícil ser influenciador sabendo o outro lado. Comparar, né? Quanto a rede social traz ansiedade. Eu sei que é cada um que tem que se cuidar e tratar. Mas também como uma mulher responsável, sabendo disso... Tendo consciência disso hoje, a pergunta... Eu falo, vou postar eu viajando pra quê? Quem que vai querer saber? Tipo assim, a não ser que eu for pra uma agência de viagem, tô ali postando com um objetivo intencional. Sim. Ou é num momento da viagem que eu tô ensinando. Olha, gente, aqui minha mala foi extraviada. Sabe assim? Tem que ter um fato. Sim. Algo meio jornalístico, tem que ter sabe? Né? Tem que ter algo intencional. Sim. Eu carrego isso hoje pra mim. Né? Porque não é a minha trajetória, a minha profissão de vida nesse momento. Eu não estou julgando ninguém. Não é o foco, né? Não é meu hoje foco. Você tem eu acho muito bacana, porque eu já fiz, não estou julgando ninguém nem criticando. Hoje, dentro do meu contexto, essa é a pergunta que eu faço. Olha que legal. Bom, você escreveu 2 livros, né? Que é o livro Sob a Luz da Elegância e Moldados pelo Criador. Você podia falar um pouquinho dos 2 pra gente? Vou falar. Sob a Luz da Elegância, foi um livro que eu tive um sonho. Sonho mesmo, não é sonhar. Eu sonhei, acordei à noite, o Espírito Santo falava, levanta, levanta. Eu falava, gente, será que eu tô louca? Acordei meu marido, falei, Ronaldo, faz umas 3 noites que eu tô sentindo o Espírito falar comigo, levanta e desenha uma árvore, levanta e desenha uma árvore. Eu desenhei a árvore e ficou lá. Depois passou uns dias e veio essa palavra elegância. Pesquisa elegância, vá atrás de elegância. E elegância é uma palavra que embora ela seja muito bonita e as pessoas muitas vezes me chamaram de uma mulher elegante e tal, ela me trazia um pouco de dor, pra você ver como as coisas, né? Porque me lembrava algo distorcido, tipo assim, a Renata é elegante, mas ela é fútil. Não sei porquê, esse era o significado, né? Com certeza tem algumas coisas da história, mas é o significado que elegância tinha pra mim. Elegância é moda, elegância é fútil. E eu falava, por que as pessoas não lembram de mim como... Só lembram de mim de roupa bonita, ou só falam da minha pessoa, sei lá... Eu quero que falem com uma outra... outro adjetivo, sabe? Ainda eu brincava, por que ninguém fala que eu sou inteligente? Né? Isso é uma discussão minha e do meu marido, carências do momento. E aí o senhor trabalhou comigo nessa área e falou, filha, eu vou te mostrar o que é viver sob a luz da elegância, o que realmente é elegância, para que você possa falar isso para várias filhas minhas. Porque muitas das minhas filhas também têm esse significado distorcido. E é um livro lindo que eu conto a minha história. Lá tem muito detalhe da minha história, tudo isso que a gente falou aqui tá lá. E tem o significado, porque eu estudei ela em todas as línguas. Olha que interessante. Eu estudei ela no significado de tudo mais profundo. E eu vou dar um spoiler aqui, depois de estudar tudo, ela é divino, El, né, em hebraico. Antia é condição em latim e também tem uma raiz grega e aramaica e tal. Então é uma condição divina. A pessoa elegante, ela tem a condição divina. É Deus se faz presente na vida dela, né? Para você ser elegante, você tem que ter Deus. Sem Deus, ninguém é elegante. Então, assim, e o processo de transformação, porque daí a elegância, o senhor, tudo em espírito, tudo assim, foi assim, surreal. Eu não sei nem falar português direito, vocês podem ver, tem vários verbos que eu falo errado. Eu falava, como que eu vou escrever um livro
você vai escrever um livro. Daí eu peguei uma professora de português, uma grande amiga, e ela me ajudou. E nós escrevemos juntas. Eu escrevia tudo e ela corrigia. E aí dividiu elegância em 3 partes, 3 significados, né? Da raiz, da etimologia da palavra, que deu um passo para essa ressignificação de vários contextos da mulher. Olha, que legal. É sensacional, é muito bacana. Eu fui para a Suíça fazer uma palestra sobre isso, convidado pelo incrível. cônsul suíço. Nossa. Foi muito bom, fomos um grupo de mulheres. Que bacana. E depois veio o segundo livro, Moldados pelo Criador, que foi um convite da livraria Família Cristã, aqui de Londrina. É uma livraria bem conceituada, e eles pediram para eu falar um pouco dessa Renata nova, né? Dessa mudança, dessa... E aí eu trouxe essa transformação. Daí eu pus, né? Nesse livro eu conto como nós podemos ser moldadas, as várias características das mulheres, os preconceitos mesmo que as mulheres sofrem, o olhar de uma para outra, que a própria mulher olha para outra já significando a outra, rotulando a outra, né? Se ela não se veste como eu me visto, ela não serve para mim. Se ela tem o cabelo diferente do meu, e assim vai. É um livro muito bacana, coloco mulheres bíblicas também. E foi um presente que o Senhor me deu, os 2. Olha, que bacana. E onde vende esses 2 livros? O Sob a Luz da Elegância, direto no meu Instagram, e o Moldados pelo Criador, na livraria familiar cristã, no site. Ah, que legal. Olha, então fica a dica aí. Se você quer E é um barato. bom livro, precisa Não é comprar caro. esses 2 livros aí pra, Ai, tão com lindos. certeza, edificar a sua vida. Bom, e aí nesse processo, então, criativo dos livros, que tudo isso, depois de ver essas 2 obras prontas, que isso representa hoje pra você? Representa que com Deus nós podemos todas as coisas, e sem Deus nós não podemos nada. Representa que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Ele não une pessoas, né? Ele une propósito. Eu estar aqui hoje, eu tenho certeza que é a mão de Deus. Eu me emociono porque Ele falou para mim que Ele me levaria para lugares que eu nunca tinha pisado. Eu nunca imaginei que eu ia... A Renata sempre teve essa veia jornalística, essa coisa, né? Você pode ver. Mas eu no momento, eu tô bem numa caverna. Eu tô realmente só escutando de Deus. Eu tô experimentando estar no colo de Deus. Eu tô buscando silêncio, eu tô me afastando de várias coisas que o Senhor pediu para eu me afastar, para eu me concentrar nas coisas dele. E tá sendo surreal, tá sendo um momento de transformação muito grande. Então, é isso que eu tô vivendo. Eu tô deixando Deus realmente me levar. Que maravilhoso ouvir isso. E com certeza é um projeto dele você estar aqui, né? Amém. Agora chegou o momento de contar tudo isso, né? Para tantas pessoas ouvirem. É isso. Até porque, né, você está hoje numa rádio e o nosso sinal chega para muitas cidades. E com certeza esse bate-papo está edificando muito Amém. os nossos ouvintes. Não só as mulheres, né? Porque também tem os homens que nos ouvem. Mas é isso, que essa obra que Deus fez em mim, Ele quer fazer em todas as mulheres, né? Ele está fazendo já. Sim. E a gente tem que se deixar ser moldada por Ele. Tem algo ainda que você já fez tanta coisa, né, Renata? Eu já. Meu Deus, olha, achei alguém que fez mais coisa que eu. Mas tem alguma coisa assim que você falou assim, nossa, ainda não me realizei. Tem algumas coisas ainda que você ainda tem planos? Antes de eu estar nesse caminho com o Senhor, tinha um monte de coisa lá que eu tinha que fazer. Uma delas era ser pilota de avião. Não ser pilota, mas aprender a pilotar um avião. Não sei se eu vou fazer ainda, só se o Senhor me permitir. Porque agora minha agenda é literalmente dele. Agora, na agenda do Senhor, eu estou plena, me sentindo satisfeita. Não que eu cheguei no lugar que Ele quer, você entendeu? Eu estou em processo de transformação de vida pessoal. Estou ainda do avesso, né? Mas, assim, de satisfação, eu enxerguei que tudo que eu fiz, sem ter realmente esse propósito com Ele, faltava. E agora eu aprendi a viver na dependência dele, sabe? Não é fácil, tá? Eu tive que renunciar a várias coisas. Por exemplo, eu amo viajar. Tem hora que Ele fala, você não vai. Você vai ficar quietinha aqui. Eu estudar, tá numa sala de aula, ter que acordar cedo, tá lá com jovens, né? É um desafio muito grande. Sim. Mas eu tô em obediência. E como é maravilhoso quando a gente vive debaixo dessa obediência, né? E Deus preenche aquilo que a gente achava que outras coisas iriam preencher, Sim, né? É surreal, é maravilhoso. E é isso, né? que eu desejo que todas as mulheres possam viver, possam né? Possam viver. provar.
Que fantástico. E que mensagem, que a gente está chegando pro final do nosso programa e eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem, né? De tudo, eu sei que você já falou tantas coisas, que nos edificou tanto e eu tenho certeza que quem está ouvindo vai sair, né, desse programa, vai continuar o dia, esse sábado maravilhoso, com outra perspectiva, né? E com outra ideia até do que você é, né? Que as pessoas às vezes tinham uma outra ideia da Renata, proprietária do Planalto, famosíssima na nossa cidade, e hoje poder conhecer, né, a sua filha simplicidade. Uma né? filha de Deus na obra do Senhor. Né? Sem títulos, vamos colocar aqui. A minha mensagem, Cris, como eu já falei meu versículo favorito, eu vou falar uma que até pode ser o tema do meu TCC, que a psicologia a cognitiva comportamental, ela trabalha os pensamentos. Então, Jeremias, eu acho que é Jeremias 11, 20, ou 29:11, alguma coisa assim, depois a gente anota aí, fala assim, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal. A mulher, ela pensa muito mal, a gente pensa muito mal de nós mesmos, a gente carrega algumas feridas desnecessárias. E o Senhor está aqui para nos curar, o Senhor está aqui para nos renovar no pensamento. E Deus é o melhor de todos os psicólogos. E Ele fala isso em Jeremias, em Profetas, 600 e poucos anos antes de Cristo. Ele fala, filha, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, um pensamento de paz, filha, não de mal, para te dar o fim e uma esperança, para realizar na sua vida aquilo que eu sonhei. Agora, os teus pensamentos estão estragando esse plano. Verdade. Então muda. Sim. Confia em mim. E é isso que eu tenho trabalhado na minha vida e tenho falado para todas as mulheres. Confia nos pensamentos que Deus tem ao seu respeito. Não aqui o seu marido, os seus filhos, outras pessoas, mas aquilo que o Pai que te criou sabe sobre você. Que lindo, que mensagem maravilhosa, que mensagem linda para esse fim de semana, para a gente refletir, né, sobre o amor de Deus, né, o cuidado de Deus e como a gente precisa realmente nos entregar e viver, né, na dependência dele. Gostaria de agradecer a tua presença, compartilhar a sua vida e parabéns por ser essa mulher autêntica, essa mulher tão preciosa, uma verdadeira mulher virtuosa. Amém, né? Glória a Deus. Você também, Cris. Eu amei te conhecer. Gente, a Cris é linda, querida. Ai, obrigada. Falei você que é maravilhosa. Maravilhoso você conversar aqui com ela. Nossa, que conversa agradável. Que pena que a gente chegou ao fim, né? Mas a gente teria um bate-papo aí pra tarde toda. Mas eu agradeço muito a sua disponibilidade, né? E por você abrir um pouco mais a sua vida. Foi incrível ter você aqui comigo. Obrigada, Pai Querer, pelo convite, através da Cris. Eu que agradeço. Bom, chegamos ao final de mais um Mulheres na Paiquerê 91,7, mas eu quero aproveitar e te fazer um convite. A Rádio Paiquerê vai estar presente na Expo Londrina com um stand e nós, né, apresentadores dos programas, estaremos lá presencialmente, fazendo o programa ao vivo, direto da Expo Londrina 2025. Então, se você quiser passar, conhecer um pouquinho dos apresentadores, tirar foto, conhecer nosso espaço, todo o time, vai estar lá. E eu estarei no próximo sábado, ao vivo, direto lá da Expo. E conto com a sua audiência, conto com a sua presença no nosso stand para que a gente possa fazer um evento maravilhoso, levar todas as informações desse evento maravilhoso que movimenta a nossa cidade e toda a região. E agradeço a sua presença, Renato, muito obrigada. Desejo muito sucesso, que Deus continue abençoando a sua vida e que você leve toda a sua mensagem, essa experiência de vida fantástica, tudo aquilo que você compartilhou, que você possa compartilhar com mais pessoas que precisam de você, precisam ser edificadas através da sua história também. Amém. E essa foi a 49ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7, comigo, Cris Magaldi. Na sequência agora, o Rádio Show com o Cristiano Pereira. Muita música gostosa no seu sábado. Continue por aqui, hein? Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. E eu te espero no próximo sábado, direto da Expo. Tchau, tchau, pessoal!
Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.